Então tá bom. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma nossa aula de Química. O assunto que eu reservei para falar com vocês hoje é substância pura, tá? Aquela aula que todo aluno, todo vestibulando estava esperando, tá? O aluno gosta de tratar desse assunto, que é um assunto simples, tá? Está sempre caindo nas provas, ok? Por exemplo, nós sabemos que algumas substâncias que nós consumimos no nosso dia a dia, por exemplo, água, ok? Outro exemplo, amônia, né? São substâncias já prontas para uso, tá? No caso, água nós bebemos, o amônia usado aí para fertilizante. Eventualmente aí, alguns usos aí indevidos, fabricação, explosivos e tal. Não vamos entrar em detalhes nisso, ok? Já substância já pronta. É difícil na natureza, nós não iremos conseguir encontrar esses átomos sozinhos. Nós não vamos conseguir encontrar, por exemplo, um átomo de hidrogênio na natureza, né, sozinho. Nós não vamos conseguir encontrar um átomo de oxigênio lá, sozinho, triste, cabisbaixo. Não vamos conseguir encontrar um átomo de nitrogênio nem de hidrogênio. Chegar nesse estágio aqui, houve algum processo, né, atendendo algumas condições, né, e se formou a substância. Por isso hoje nós vamos fazer o processo contrário, tá? Vamos aprender a separar, caracterizar essas substâncias, tá? Elas são divididas, elas têm classes, tá? E vamos falar um pouquinho dela hoje, beleza? Se nós considerarmos, por exemplo, algumas amostras, tá? Então temos aqui a amostra do elemento aqui no estado fundamental ainda, tá? Hidrogênio, cloro, nitrogênio e oxigênio, tá? Se juntarmos alguns deles, tá? Não precisa ser todos e não na mesma ordem que eles aparecem aqui, iremos formar a substância pura, ok? Então se fizermos um catado aqui desses elementos, tá? Atendendo a algumas condições, eles vão formar substância pura, tá? E a substância pura, por sua vez, ela é dividida em dois subgrupos, tá? Em duas classes. Substância pura simples e substância pura composta, tá? Vou dar para vocês aqui alguns exemplos aqui de substância pura simples. Gás nitrogênio é uma substância pura simples. Gás hidrogênio, tá? É uma substância pura simples, tá? E já adiantando para vocês um pouco, sempre quando vocês verem esse índice 2 aqui, tá? Ele está um pouquinho abaixo da letra, tá? Chama-se índice 2, refere-se a gás, tá? Gás oxigênio, tá? Usado aí no processo de respiração. Um outro exemplo é gás cloro, tá? Gás cloro. Ok? Exemplos aí de substância pura simples. Batendo o olho, tá? E na química é interessante isso, sobre determinadas condições, tá? É importante que você bate o olho e já consegue identificar alguma característica ou o que está acontecendo, tá? Batendo o olho, qual a característica que conseguimos perceber que faz com que essas substâncias sejam caracterizadas como substância pura simples? Qual é? Apenas um elemento, tá? É formado por uma substância, né, que vai ter o mesmo elemento químico. Ó, só o nitrogênio é um elemento químico, só o hidrogênio é um elemento químico, só o elemento oxigênio, só o elemento cloro, ok? Então é isso, substâncias simples vão ser substâncias formadas por um único, né, mesmo elemento, tá? Mesmo elemento, tá? E aí, no caso, substância simples mesmo elemento, tá? Mesmo elemento. A quantidade não importa, tá? Tem 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio, 2 de cloro. A quantidade não importa, mas desde que seja do mesmo, ok? Elemento químico. E aí, chegamos no caso da substância pura composta, tá? Exemplos de substância pura composta. A água é uma substância pura composta, porque tem elementos químicos diferentes, tá? Não se importa com a quantidade desses elementos, mas são diferentes. Ácido sulfúrico, né? Elementos diferentes, ok?
Amônia. Até falamos dela aí no comecinho da aula, beleza? Então, substância pura composta, tá? Tem mais de um elemento químico, tá? Ou elementos químicos diferentes. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, enxofre, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, ok? Na natureza ocorre, tá, algumas situações, tá, onde a substância simples, tá, tá, ela vai formar outras substâncias, tá, do mesmo elemento químico, só que também simples, tá, que é esse caso especial aqui, ó, esse caso especial, ok? Caso especial. Por exemplo, na natureza você sabe que existe o gás ozônio, né, tóxico, né, responsável para conter aí a camada do efeito estufa. Nitrogênio, tá, um outro gás também tóxico, tá. Existem alguns outros exemplos, por exemplo, o enxofre, tá. Existe o enxofre, um sólido amarelo, tá, enxofre rômbico. Na verdade, o nome correto é ortorrômbico, tá? Ortorrômbico, tá? E o enxofre monoclínico, tá? Esse porque vem agora não lembro se é grego ou se é latim, tá? Sempre faço confusão. Mas vem lá do latim, do sulfur, tá? Sulfur, então por isso que esse S, tá? Os dois sólidos amarelos em temperatura ambiente. Tem o fósforo vermelho, tá? Fósforo vermelho e o fósforo branco, tá? O vermelho que usamos na cozinha e o fósforo branco, tá? Talvez um caso mais conhecido aí, tá? O carbono, né? Carbono grafite e carbono diamante, tá? Esse daqui é frágil, não conduz corrente elétrica, tá? E esse daqui é uma cor mais clara, mais transparente, duro, tá? Esse aqui é frágil, esse aqui é mais duro, ok? Então, exemplo, carbono grafite e carbono diamante. Quando acontece isso, tá? Quando o mesmo elemento químico forma outras substâncias simples, tá? Outros tipos de substâncias simples, tá? Estamos num caso de alotropia, tá? Esse caso aqui, ó, tá? Esse caso aqui é de alotropia. Ok? Daqui a pouco eu volto com mais alguns detalhes. Vamos falar para vocês, né, próximo quadro, falar um pouco sobre mistura, tá? Já volto. E aí, demorei? Não? Tá bom. Então vamos dar sequência à nossa aula, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre misturas, tá bom? Misturas. Galera, mistura pode ser classificada, tá, em dois tipos. Homogênea, tá? Homo igual e heterogênea. Detalhe. Na mistura homogênea, tá, vai ser sempre formada por apenas uma fase. Daqui a pouco você vai entender isso, tá? E a heterogênea vai ser sempre formada por duas ou mais fases, tá? Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo de mistura homogênea. Coisa que se junta, que se liga, ok? Homogênea é água mais sal. Tá? Exemplo, água mais sal. Você concorda comigo que a água com sal dá uma mistura de apenas uma fase, né? A água salgada, né? E aí, mistura homogênea. Apenas uma fase, tá? Apenas uma fase. Tá? Heterogênea, tá? Duas ou mais fases. Então, por exemplo, água mais óleo. Você sabe que água com óleo não combina, não se mistura, né? Vai ficar vai ficar parecendo naquela coisa turva, tá? Não se mistura a água com o óleo, tá? Então, no caso, sempre que tiver a heterogênea, tá? Formada por duas ou mais fases, ok? Existe alguns... detalhe.
antes de eu falar aqui da sequência, tá? Tanto no caso da mistura homogênea, quanto no caso da mistura heterogênea, tá? Elas, sob determinadas condições especiais, que vamos ver mais na frente, tá? Lá em destilação, sob determinadas condições, elas podem ser decompostas, tá? Elas podem ser decompostas, tá? E lembra lá das substâncias puras, né? Simples e compostas, tá? Tanto uma contra a outra pode ser decomposta em substância simples ou composta, tá? Então, só colocando aqui, tanto uma contra a outra pode ser decomposta em substância simples ou composta, tá? O que vai acontecer? Se no caso, tanto uma contra a outra for decomposta em substância composta, tá? Em substância pura composta, vai poder formar outras substâncias para uso, entendeu? Se no caso for decomposta em substância simples, tá? Essa substância simples não vai poder ser decomposta em outra substância menos complexas, ok? E aí, continuando aqui, tem alguns casos especiais, né? Casos mais usuais de misturas que nós usamos no nosso dia a dia, tá? Elas recebem nomes especiais. Então, por exemplo, se pegarmos o aço, tá? O aço é uma mistura, né? É uma mistura, uma junção de ferro mais carbono, tá? À medida que você coloca a quantidade de carbono no aço, você dá mais dureza a ele ou não, tá? O bronze é uma mistura de cobre, tá? Mais estanho, tá? Tem também o latão, que é uma mistura de cobre mais zinco, tá? Outra mistura é o ar atmosférico, tá? Ele é composto aí mais ou menos 78% de, deixa eu colocar aqui, nitrogênio, tá? É mais ou menos 78%, tá? O outro composto, deixa eu ver, 22, 20% mais ou menos, tá? 20% mais ou menos, tá? De gás oxigênio, tá? E uma outra porcentagem complementar, aqui dá 79 mais ou menos, 79%, tá? Os outros 20 aí, quase 20, tá? De gás oxigênio, tá? E o outro aí quase 1% aí de outros gases, inclusive um outro tipo de oxigênio, né? Aquele que nós já vimos lá, né, de alotropia. Água mineral, tá? Água mineral é o que? É uma mistura da própria água pura, mais sais minerais. Acabou a lousa, né? Mais sais minerais, ok? Um outro exemplo, soda usada para soldar componentes de circuito eletrônico, né? É uma mistura de zinco, de chumbo mais estanho, tá? É um percentual de cada um dessas substâncias. Vai ser o quê? Vai ser em torno aí de 37% de chumbo, tá? E 63% de estanho, ok? Nessas, ou 40% de um e 60% de outro, tá? Então, casos aí de misturas, tá? Então, relembrando, mistura homogênea, só uma fase, tá? Um exemplo, água e sal. Mistura heterogênea, duas ou mais fases, tá? Água e óleo são os exemplos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí.